Nós iniciamos o mês de maio de 2023, fazendo a reflexão dos temas que a Igreja nos pede para meditarmos. Mês de maio é dedicado a Nossa Senhora, mas é também o mês das mães, mês das noivas. No dia 1º de maio, nós também lembramos de São José Trabalhador, né? E vamos rezar as orações, né, dedicadas para este mês, então. Além de Nossa Senhora, vamos rezar também uma breve oração de São José. Lembramos também que a oração da Rede Mundial de Oração do Papa, Apostolado de Oração, para o mês de maio, é pela intenção dos movimentos e grupos eclesiais. Rezemos para que os movimentos e grupos eclesiais redescubram cada dia a sua missão evangelizadora, pondo os próprios carismas ao serviço das necessidades do mundo. Vamos rezar para o nosso Papa Francisco, para todos os padres, presbíteros, para todos os bispos, arcebispos, nossas dioceses, arquidioceses, territórios paroquiais, seminaristas, diáconos, todo o povo consagrado a Deus, que são as freiras, freis, irmãs, irmãos, monges e monjas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma oração que Santo Afonso Maria de Ligório fez para Nossa Senhora, ele tão devoto de Nossa Senhora. Oração chamada Mãe do Coração Bondoso. Venero, ó Santíssima Virgem Maria, o vosso puríssimo coração, delícia e repouso de Deus. Coração todo cheio de humildade, de pureza e de amor divino. Infeliz pecador, venho a vós com o coração todo manchado e chagado. Ó Mãe de piedade, não me desprezeis por me verdes assim, mas redobrai de compaixão e socorrei-me. Não busqueis em mim para ajudar-me nem virtude nem méritos. Estou perdido e só mereço o inferno. Peço-vos que só olheis para a confiança que tenho em vós e para o propósito em que estou de emendar-me. Diante de vossos olhos coloco quanto Jesus fez e padeceu por mim. Abandonai-me se fordes capaz. Apresento-vos todos os sofrimentos de sua vida, o frio que padeceu no presépio, a sua fuga para o Egito, o sangue que derramou, a pobreza, os suores, a tristeza, a morte que suportou por meu amor, estando vós presente. E por amor de Jesus empenhai-vos em salvar-me. Ah, minha mãe, não quero nem posso recear ser repelido, agora que recorro a vós e vos peço que me ajudeis. Se isto temesse, faria injúria à vossa misericórdia, que anda buscando miseráveis para os socorrer. Senhora, não recuseis vossa piedade àquele a quem Jesus não recusou seu sangue, mas os merecimentos deste sangue não me serão aplicados, se não me recomendardes a Deus. De vós, pois, espero a minha salvação, e não vos peço riquezas, honras, nem outros bens da terra. Peço-vos a graça de Deus, o amor para com vosso Filho, o cumprimento de sua vontade e o paraíso para amá-lo eternamente. Será possível que não me ouçais? Não. Vós já me entendestes, assim espero. Já me procurastes a graça que pretendo. Já me tomastes sob vossa proteção. Minha mãe, não me deixeis. Continuai a rogar por mim até me verdes salvo no céu, para louvar e render-vos as devidas graças eternamente. Amém. Rezemos então uma oração a São José, dedicada ao dia 1º de maio, mas também que se estenda para todo o mês. A partir deste mês em diante, sempre farei uma oração dedicada a São José. Oração a São José. São José, tu foste a árvore abençoada por Deus, não para dar frutos, mas para dar sombra. Sombra protetora de Maria, tua esposa. Sombra de Jesus, que te chamou de pai e ao qual tu te entregastes totalmente. Tua vida feita de trabalho, de silêncio, me ensina a ser eficaz em todas as situações. Me ensina, acima de tudo, a esperar na obscuridade firme na fé. 7 dores e 7 alegrias resumem tua existência. Foram as alegrias de Cristo e de Maria, expressão de tua dedicação sem limites. Que teu exemplo me acompanhe em todos os momentos, florescer onde a vontade do Pai me colocou. Saber esperar, entregar-me sem reservas até que a tristeza e a alegria dos outros sejam minha própria tristeza e minha própria alegria. Amém.
Rezemos também uma antífona mariana para este mês de maio, o qual ainda estamos no período do tempo pascal, o Regina Coeli. E na sequência um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, aproveitando essa oração do Regina Coeli, consagrando todo o Brasil e povo brasileiro no Imaculado Coração de Nossa Senhora. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia, alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que pela ressurreição de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fizeste brilhar no mundo alegria, fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fechamos aqui então a introdução e, na sequência, a liturgia da palavra. E nesse dia 24 de maio de 2023, cor litúrgica é branca, nós estamos na 7ª semana da Páscoa, né? Nesta quarta-feira. Santo do dia, preciso pontuar 2. Hoje é dia de Nossa Senhora Auxiliadora, auxílio dos cristãos, que é a devoção de Dom Bosco. Ele teve uma visão particular com relação a Nossa Senhora Auxiliadora. Ela é a padroeira dos salesianos, né? E pensamos que ela nos dê discernimento, né? Que seja o nosso auxílio. Mas tem um outro santo, né? Gostaria de deixar aqui anotado. São Vicente de Lérins, provavelmente originário de Toul, França Setentrional. Isso por volta de 430. Né, quando ele escreveu. Então fica o registro. Bom, hoje não tem pitaco, tá? Vamos para a leitura da parte do 5º domingo depois da Páscoa, dos sermões de São João Maria Vianney, o cura d'Ars, né? Eu tô aqui com o volume 2, Sermões domingo de Quasímodo ao 11º domingo de Pentecostes. Então, veja, nós estamos falando de um santo que viveu lá por volta do século XIX, já que ele nasceu 4 anos antes da Revolução Francesa, que foi século XVIII. Então, lembrando, foi 1789, se não me engano, agora me fugiu a data da Revolução Francesa. Ele é contemporâneo de São Marcelino Champagnat, e existem algumas lendas medievais, né? Não vou falar lenda urbana porque não tinha urbe ainda, que é a cidade. Então, a lenda da época é que os dois foram colegas de seminário. É possível, é provável, mas não há registro histórico ou fonte que fale sobre isso. Em junho, eu falo um pouco mais de São Marcelino Champagnat, que é o fundador da Congregação dos Irmãos, não sei se é assim que fala congregação, mas é dos Irmãos Maristas. Aí na sua cidade ou no seu estado deve existir um colégio marista. Há uma diferença entre padres maristas e irmãos maristas. Então, irmãos maristas colégio marista, né? Tá. Aqui tem o Colégio Marista Santa Maria, Colégio Marista Paranaense, são 2, inclusive. Aí o pai fundador, né, é São Marcelino Champagnat, que também foi declarado santo lá no pontificado de São João Paulo II. Por que eu falo dele e por que às vezes eu dou ênfase? Inclusive, quando eu montei o perfil do Instagram, Santidade de Fato, foi mais ou menos esse período de junho, né,
acho que foi em 2021 ou 2020 que eu fiz, já tem um tempo já. Eu queria homenageá-lo, né? Porque eu tive uma experiência, assim, não é milagre, não é isso, mas eu tive uma experiência de conhecê-lo e todo o carisma marista. Né? Nunca estudei em colégio marista, sempre soube da existência dos colégios. O colégio aqui é, principalmente, se não me engano, acho que o Santa Maria, ele é antigo. Eu sei que um colégio marista teve sua sede onde atualmente é a Capela Santa Maria, que é da prefeitura. Aquele prédio inteiro do lado do Teatro Guaíra, ele era pertença dos irmãos Marista. Depois aconteceu alguma coisa que foi doado, não sei, mas a capela permanece, mas infelizmente já não é capela de oratório, é uma capela para até um teatro, né, para fazer audições de música medieval. É a sede, digamos assim, da Camerata Antiqua de Curitiba, que toca música medieval e moderna, mas ali era antigamente, muito antigamente, era o Colégio Marista. Inclusive até a filial da editora FTD de Curitiba era lá também, mas depois foi transferido. Então, para quem não sabe, né, dando continuidade a São Marcelino Champagnat, que não é o tema hoje, mas já que é o Pitaco, a editora FTD é uma pertença dos irmãos maristas. Então, se você estudou com os livros da editora FTD, tem qualidade devido ao carisma, né? Porque um dos carismas dos irmãos maristas é justamente a educação, a formação de jovens. Então, nesse dia de Nossa Senhora Auxiliadora, gostaria de fazer memória, já antecipadamente, de São Marcelino Champagnat, que é um santo que é muito pouco falado também, né? Só que ele tem um carisma, um viés muito similar a Dom Bosco, muito. Aliás, até a representação pictórica, assim, de face, São Marcelino lembra muito Dom Bosco. Negócio interessante, assim. Os dois imbuídos na educação de jovens. São Marcelino Champagnat nasceu no ano da Revolução Francesa, um ano caótico. Ele era um jovem pouco instruído, mas com o tempo ele se instruiu e depois ele viu que havia uma necessidade de instrução para os jovens, meninos, né? Então, eu só queria deixar pontuado, existem os padres maristas, que é outra linha, tem um outro, se não me engano, é outro pai fundador, e tem os irmãos maristas. Aí, assim, os irmãos maristas, eles não fazem os sacramentos, mas eles vivem a castidade, então eles não casam, né? Geralmente são professores, né? São dedicados ao estudo. E a editora FTD, para quem não conhece muito a história, a parte da gráfica deles é a maior de toda a América Latina e é uma editora católica. Se hoje não se publica mais tanto material católico, né, aí já é outro detalhe, mas antiga dizem que há muitos anos atrás publicavam bíblias. Nunca vi uma bíblia da FTD, mas se eu ver eu vou comprar, né, no sebo. Mas o material didático deles é um dos melhores do país. Um dos melhores, assim. Até material de história, você que é católico e tudo, eu indico os materiais deles, da parte de história, agora não é quinta e oitava, agora é sexto a nono ano, ensino médio, eu indico esses autores, a parte de química, a parte de matemática, a parte de física, né, que são muito bem conhecidos, mas a parte de história, eu posso dar o dedinho aí, pode adquirir, porque comparado com outras editoras, é um viés mais, é uma linha mais aceitável, da minha parte, né, é mais aceitável, né? Por exemplo, tem uma editora secular, por exemplo, que já foi passada de vários conglomerados internacionais, vários donos, digamos assim, que tem um autor que é extremamente marxista. Modo de produção, conceito marxista, tal. Então, eu não vou falar o nome, mas é fácil de ver. Falou modo de produção, modo de fala lá, Egito Antigo, modo de produção. Pronto, essa aí já é a conversa do comunismo, né? Então, o material da FTD, apesar de não ser assim, aparentemente não tem um perfil, parece que não é católico, ele é católico e o material de história
eu posso dizer que é de boa qualidade, tá? Tanto o material papel, texto e tudo. Mas o que identifica também a editora são os paradidáticos. Mas, assim, alguns livrinhos de leitura, infelizmente, não, sabe? Não dá muito para indicar. Porém, por muito tempo, não sei se ainda não sei nem se o autor está vivo, né? Existia um autor que fazia todo ano um material para a campanha da fraternidade, né? Então, Carraro. Mas agora, como eu não sei, não acompanho mais editora, não sei como é que é o andamento disso. Existe material também para ensino religioso, né? Mas existem outras editoras que podem também suprir essa necessidade, mas talvez a parte que ainda diz que é católica é o material religioso, tá? Então eu queria deixar pontuado porque pouca gente sabe dessa informação. Mas lá por volta do dia 6 de junho eu falo um pouco mais de São Marcelino Champagnat, ou eu coloco no canal em voz artificial a história de vida dele, né? Eu tenho um carinho muito grande por São Marcelino, nunca recebi milagres, mas eu acredito que ele deseja ser divulgado, né? De ser conhecido também. Bom, feito as devidas apresentações, né? São João Maria Vianney, vou falar em agosto, praticamente. Mas para quem não sabe, ele é o padroeiro dos sacerdotes, né? Ele era tido como um aluno no seminário muito débil, não é nem medíocre, ele não chegava nem à mediocridade de ser médio, assim. Ele era até abaixo da média, era fraquinho mesmo. E aí ele foi mandado para uma região bem dos interior rural da França. E era um homem muito santo já. O que aconteceu de extraordinário? Muitas pessoas, ele era muito do sacramento da confissão. Então, se naquela época padres já não estavam muito dispostos a ouvir a confissão, principalmente do povo rural, ele se dispôs. E aí o interessante é que fizeram até uma linha férrea para chegar à cidade lá do interior, né? Onde ele estava. Porque todo mundo queria se confessar com ele e ter um direcionamento espiritual, né? E pelo que eu tô lendo das homilias dele, apesar, então aí que tá, né? A graça de Deus se estabelece nas pessoas débeis, assim, débeis, fracas, miseráveis, porque para sobressair a graça de Deus, né? E aí o que ele escreve aqui é muito mais interessante do que, desculpa falar, muitos livros de autoajuda aí que você pode estar lendo ou que eu já li, certo? Então só esse trecho aqui, tá certo que eu tô fazendo picado, né? Não é o certo, eu deveria falar assim o capítulo inteiro para não perder o ritmo. Mas, porque ainda eu coloco pitaco no meio, meus probleminhas e tal. E aí fica chato, né? Então, eu vou fazer uma proposta, como é um material muito interessante. É porque assim, eu tenho comprado material para vocês também, né? Para encher os seus ouvidinhos, né? É caro. Mas não tem problema. Deus tem me ajudado nessa parte, né? Tem duas coisas, já que é pitaco, já vou falar duas coisas aqui. Quando eu fui comprar esse livro, eu entrei no local, eu não sou acostumada a entrar lá. Eu entrei no local, tem uma livraria perto da catedral, e eu gosto de dar uma olhada, né? E aí, nenhum livro me chama atenção, tal. E de repente esse da cor marrom avermelhada chamou atenção. O que eu queria eram as obras completas de Santa Teresinha. Eu vou ter que ir na Paulus mesmo comprar. Aí eu olhei. São João Maria Vianney, o Curadar, Sermões do Domingo. Aí eu pensei, ai, quer saber? Naquele dia eu tava também injuriada. Eu vivo injuriada, não adianta. Eu sou assim. Hei de mudar, né? Mas é uma característica minha, quem sabe mude ou não muda. Mas como eu já falei em um áudio anterior, se mudar é pela graça de Deus também. Mas às vezes eu falo, ai, Senhor Jesus, não muda muito não, porque eu preciso ter uma cruz para carregar, né? E aí eu comprei esse livro pensando no canal. E ele é muito bom.
Ainda tenho o desejo do Santo Antônio, né? Mas aquele tá caro. Ou eu compro dessa versão da pausa também, já faço a coleção, né? Então, tá, esse é um caso. O livro, de todos os livros daquela pequena livraria, esse aqui chamou atenção. Aí eu, cartão de crédito, por favor, né? Joguei pro crédito, né? Dane-se pra pagar depois, mas eu paguei já tá pago. Outra coisa que eu queria falar, segunda-feira eu tava injuriada mesmo. Aquele áudio eu fiz acho que na segunda. E aí lancei na segunda, tava braba, porque eu sonhei com uma pessoa. Olha que triste, né? Tem dia que eu sonho com uma pessoa muito querida, mas tem dia que eu sonho com outra que eu não suporto. E aí e eu fiz o áudio sem tomar café. Eu sou que nem o Garfield, né? Tem que tomar o café pra melhorar o humor. E eu não tomei o café hoje, mas hoje eu tô melhor. Mas eu tenho que falar um negócio pra vocês. Você que é devoto de Santa Rita, abençoado seja você. Porque eu não sou devota de Santa Rita de Cássia. E segunda-feira, o dia que eu tava, eu tenho que falar isso porque foi um negócio interessante. Pra mim também. Eu não sou devota de Santa Rita de Cássia. E também não sei quanto tempo que existe o território paroquial da Santa Rita de Cássia, na região sul de Curitiba, que é aqui próximo de mim. Não é muito próximo, mas é próximo. E segunda-feira foi a 70ª, não. 65 anos de festa. Então é antigo pra caramba, né? 65 anos. É isso, né? Deixa eu pegar minha agenda. Eu peguei o papel. 65, aí, né? Não sei falar. Festa de Santa Rita, Santa das Causas Impossíveis. Aí a programação começou no dia 13 a 22 de maio. Não, foi um caos, né? Maio teve muita coisa. E essa semana, justamente esse fim de semana, aconteceram muitas coisas e não deu para participar. E, falar a verdade, joguei minha frustração no áudio, né? No ouvido de vocês, né? Então peço desculpas, mas infelizmente aconteceu. E tem coisa que, quando vi, falei, né? Tem coisa que infelizmente não vou me arrepender de falar, porque tem que assumir também, né? Tem que assumir meus BOs. Mas aí aconteceu que eu tava ruim. E aí eu não sei por que fiquei com vontade, ouvi falar que tinha o bolo da Santa Rita. E eu iludida, né? Achei que era só esse fim de semana a festa, não sabia que tinha começado dia 13, uma semana antes, a venda do bolo tava acontecendo antes. E eu pensei, eu vou lá, né? No Santuário de Santa Rita só fui uma vez no casamento de uma colega. E não conhecia muito lá. Sabia como chegar, mais ou menos. Mas aí acabei indo de aplicativo para não me perder muito. Ainda saí em cima do laço, sabia que tinha uma missa. Aí eu cheguei lá. Cheguei faltando 3 minutos para missa. Mas assim, deu muito certo. Não vou contar em detalhes o que aconteceu lá. Aí eu tava muito injuriada, né? Porque aí sonhei com uma pessoa que eu não queria sonhar, passei mal, tipo, a culpa não é da pessoa, né? Lógico que eu criei uma expectativa em cima da pessoa, a pessoa agiu de outra forma, e aquilo me magoou profundamente, porque parecia que a pessoa estava na minha casa. Então, assim, fica a pessoa ainda está na minha vida no sentido da minha cabeça, né? Eu tenho que interpretar o sonho assim. Então, a pessoa ainda permanece e eu não quero mais essa pessoa na minha cabeça, no meu pensamento, né? Não quero mais. Foi uma pessoa que eu fiquei muito ressentida. Eu me ressenti sozinha. Pronto, vou colocar a minha responsabilidade nisso. E aí precisava gravar o áudio, gravei o áudio tudo daquele jeito. E aí, por algum motivo, eu me senti impelida a ir nessa festa. E eu não sou devota de Santa Rita. Nunca pedi nada para Santa Rita. No máximo eu falei, sempre falo de Santa Rita, ainda pedindo a dignidade dela, né? Então, mas assim, o que eu posso adiantar é que deu a impressão, algo me chamou, não, algo não, né? Houve uma... Vou colocar que foi o Espírito Santo, né? Porque foi um dia que deu muito certo, foi uma tarde que deu muito certo, sim. Depois, amanhã não deu certo, mas a tarde deu certo. Que parecia que a Santa Rita tava me convidando. Parece besteira, né? Mas eu fui de aplicativo. Ainda o motorista falou, mas o que tá acontecendo aqui? Eu falei, não, hoje é dia de Santa Rita de Cássia. Mas tava lotado o negócio, mas lotadésimo. Eu cheguei na missa faltando 3 minutos
e não tinha lugar para sentar. Aí eu pensei, bom, vou ficar de pé. Que remédio, né? Tá cheio, o lugar é pequeno. O outro santuário que eu vou, gente, desculpa falar, mas o santuário da Santa Rita acho que é 1/3 da onde eu vou, do tamanho, assim. É grande, mas não é tão grande, né? Nossa, que pequenininho. Mas tem uma área externa enorme, com uma estátua enorme de Santa Rita. Eles têm eles têm também como é que é? Uma relíquia de primeiro grau também. Aí eles querem aumentar, fazer ampliação, tá certo. Beleza. Aí aconteceu umas coisinhas assim pequenas, mas que foi me alegrando. E eu já tava meio mal, né? Aí eu falei: olha, Santa Rita, o negócio é o seguinte: eu só tenho lágrimas pra entregar pra senhora, não tenho nada. Ainda eu pensei: o que eu tô fazendo aqui, né? Porque eu nem conto pra vocês. A missa era com novena, demorou 1 hora e pouco. Lotado. Lotado. E aí eu pensei, aí essa parte eu vou ter que contar porque infelizmente foi engraçada. Infelizmente. Aí o diácono chegou, ele tava animado, gente, participa. No final nós vamos dar as bênçãos, tá, beleza. A bênção eu peguei também. Aí, mas não esqueçam, tem o pastel e nosso famoso bolo da Santa Rita. Aí de repente a moça do Ministério de Música, assim, sem jeito, falou: o bolo acabou. Desculpa, eu tô rindo de nervoso, meu Deus. Eu tô rindo de nervoso. Mas é mole. O diácono lá falando: não, porque não esqueça do bolo. E era o último dia. E tal. E aí a moça lá sem jeito: o bolo acabou. E realmente acabado, coitado. As senhorinhas lá da barraquinha tendo que controlar. E, gente, no que eu saí, a fila do pastel tava dando volta. Aí eu fui conversar com umas senhoras que estavam vendendo uns artesanatos, que aí eu acabei comprando alguma coisinha, né, pra também não ficar feio. Não fiquei pro pastel e não tinha bolo. Aí eu poderia ficar frustrada, não fiquei, depois resolvi de outro jeito. Vou fazer compra depois. Aí eu conversando com as senhorinhas: ai, filhos, se você tivesse vindo ontem, tava dando volta e volta na quadra. E olha, gente, era segunda-feira, à tarde, o que tinha de. Acho que Curitiba inteira se congregou lá na Santa Rita, né? Ela é uma santa muito querida aqui na cidade também. Talvez perca para a devoção da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Quando for dia da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aí a região lá do Alto da Glória vai parar, né? Tomara que não tenha jogo no dia, porque Deus o livre, lá eu sei que também fica super lotado. Mas assim, pelo que eu vi, a festa foi muito bonita, não deu para permanecer lá porque eu tinha tinha que voltar correndo, né? Tenho meus assuntos para resolver. Mas eu queria deixar claro, você que é devoto e devota de Santa Rita, que Deus, que Santa Rita de Cássia interceda muito por vocês. Fiquei meditando bastante nesses dias e de lá para cá, de segunda à tarde. Então, aí veio terça, hoje é quarta. A injúria permanece em mim, porque eu sou uma pessoa que, infelizmente, passei por muitos maus tratos, né? Então, isso eu tenho que reconhecer. Então, a gente acaba desenvolvendo coisas negativas. Mas depois fiquei meditando na vida de Santa Rita, né? Porque o padre lá da missa começou, a homilia dele era sobre Santa Rita, falou de algumas coisas e eu fiquei meditando. Eu falei assim: eu vou ler mais sobre Santa Rita de Cássia, sabe? Aconteceu alguma coisa mesmo no dia. Eu não sou devota dela, eu não vou lá, eu não tenho costume de ir lá, não tem como eu ir lá também, né? Porque para mim é meio custoso. Ainda para mim é mais fácil ir no Santuário de Guadalupe, que o ônibus para praticamente na porta, não digo na porta, mas nas costas do santuário, do que eu ir para esse de Santa Rita de Cássia, que aí eu tenho que ir a pé, né? E é uma pernada. Então, além de pegar ônibus, ainda tem que ir quase 10 quadras ainda a pé, porque eu não sei qual que é o ônibus que pega. Então não tem como eu ir lá, mas já um breve testemunho, né? Que eu fiquei meditando e eu já expliquei que às vezes tem santos que nos chamam e às vezes são santos que a gente nem é devoto.
E às vezes eu sou devoto de uns santos e às vezes não acontece nada, né? Não que não aconteça, mas, por exemplo, faltando Santo Antônio, mas nunca me aconteceu de repente, ai, venha pra minha festa, tal, porque a festa de Santo Antônio aqui em Curitiba também é outra coisa que para ali o centro da cidade. Até vou dar um spoiler, você que é da região, né, de Curitiba, ou vai estar aqui por aí em agosto. Olha, a festa, na verdade, vai começar a trezena de Santo Antônio dia 31 de maio e vai até 12 de junho, a trezena. Tem a novena também. Mas a paróquia de Bom Jesus, paróquia Bom Jesus dos Perdões, que é ali dos Freis, já vai fazer a venda do bolo dia 31. Eu vou dizer o seguinte, lá também acaba o bolo, viu? E esse é o bolo mais famoso. Na verdade, tudo começou com o bolo do Santo Antônio. O restante dos bolos que você vê por aqui é tudo, não é cópia, mas é inspiração do que aconteceu com Santo Antônio. Tem mais de 40 anos que esse bolo é distribuído. Tem uma senhora lá que faz o bolo do pão de ló. 3 camadas, hein? 3 camadas de pão de ló, bolaço. Ainda enfio o Santo Antônio e eu fico brincando que cuidado para não quebrar os dentes, né? Teve vezes que eles fizeram em silicone, mas não deu muito certo. Aí fizeram como? Tem que ser de chumbinho, né? Coloca lá, né? Aí tem gente que casa, tem gente que não casa, mas de qualquer forma tem as bênçãos, né? Tá? Mas eu vou de teimosa mesmo. É que, na verdade, eu sempre compro o bolo de lá, do Santo Antônio. Nunca me faltou saúde. Porque mesmo injuriada, nunca me faltou saúde, né? Então não posso reclamar disso. Nunca faltou um trabalho, nem que seja temporário remunerado. Então nunca houve falta, né? Mas começou com o bolo do, do Santo Antônio, aí disseminou. Aí tem bolo de São Jorge, tem bolo de Santa Rita, bolo Nossa Senhora do Carmo, e bolo aqui, e bolo ali. E pra quem gosta de bolo, né? Em matéria de comer, curitibano gosta de comer. Então, em matéria de bolo. Mas se você já chegou tipo, esgotar o bolo do Santo Antônio. Então, o bolo do Santo Antônio, no dia do Santo Antônio, são várias paróquias que fazem aqui. Na minha região aqui também vai ter, né? Benza a Deus também. Vou provar o bolinho lá da senhora. Conheço a senhora que faz bolo aqui perto. Mas eu vou lá no centro também para pegar o bolinho. Então hoje é só para dizer assim, falei e tive que falar essa da Santa Rita. Não sei se vou ficar devota dela, mas eu sou muito agradecida, porque foi uma tarde muito boa. Foi assim, tipo, foi um giro, né, de 180 graus, né, para 90 a 180 tá bom. E mudou bastante a questão. E de lá para cá, né, Deus mostra que há esperança. Por mais que fale que às vezes né, ninguém tem poder sobre a gente, infelizmente, devido a situações ruins, é melhor não negar que um sonho, ou eu espero nunca mais topar com essa pessoa na minha vida. De verdade mesmo, porque se eu ver a pessoa, eu vou desejar só coisa ruim pra pessoa. Então, para evitar isso, eu prefiro nem ver mais. Então, eu rezo todo dia, eu não quero mais ver essa pessoa na minha frente. Porque o estrago emocional que eu mesma tive comigo foi tão grande que eu simplesmente, assim, eu não posso ver foto da pessoa, eu não posso lembrar da pessoa, eu não posso sonhar com a pessoa, que eu passo, assim, eu fico com raiva. Peguei um ódio da pessoa. E no começo não foi bem assim, né? Mas, infelizmente, que nem eu falo, ninguém fala essas coisas, mas se você tem uma mania de não admitir, é melhor admitir. Eu admito, eu estou errada, estou alimentando uma coisa ruim com relação à pessoa. Às vezes a pessoa nem fez tanto mal para mim, mas eu não posso ter essa lembrança, porque para mim é gatilho ruim. E aí eu cheguei, entreguei para Santa Rita e falei, olha, é isso. Não sei o que fazer, né? Mas estou aqui. E graças a Deus, né? Ela me consolou. Não teve bolo, mas também não fiquei triste. Eu não fiquei triste porque não tinha bolo. Eu fiquei até feliz porque tinha tanta gente ainda lá, mas muita gente para agradecer, para participar da missa de Santa Rita de Cássia. Teve gente comprando rosas, tudo foi muito muito bonito. E fora que aí eu peguei
Nem sei onde que enfiei. Não, tá ali. Eu peguei um pacotinho com pétalas de rosa seca que o santuário distribui, né? Como um devocional, assim, uma lembrança, né? Vou guardar com carinho. E assim, qual que é o pitaco também? Qual que é a ação do dia? Às vezes vai ter santo que vai chamar a tua atenção, então não resista a esse santo. Procure saber mais. Às vezes você entra numa livraria católica, até no site. Às vezes, se bobear, até a inteligência artificial te ajuda. Ele vai te indicar. No que indicar, você abraça e vai. Eu já falei aqui. Seja promotor de algum santo esquecido. Tem muitos, que nem São João Maria Vianney fala de santos que eu nem ouvi falar. Ou ouvi falar muito vagamente, e ele cita. Te chamou atenção? Te chamou atenção São João Maria Vianney? Corre atrás. Não que você vai ser padre ou que você vai ser freira. Mas procure saber mais. Ou, às vezes você leu aqui um trecho aqui, São Vicente Ferrer, por exemplo, que acho que o dia dele já passou. Eu já até fiz uma biografia, coloquei lá no outro canal do YouTube, a história de vida do São Vicente Ferrer. Ele cita aqui. E é um santo que eu nem sabia quem era, né? Então, procure saber. Às vezes o santo vai para orientar, vai te consolar, vai estar numa situação difícil, para te ajudar numa situação difícil, né? Imagina, Santa Rita de Cássia é do tempo da Idade Média. Sempre ouvi falar, conheci pessoas com o nome Rita de Cássia, mas nunca dei bola, né? Então, o segundo momento que eu fui lá, se eu recebi a graça, eu não sei, eu sei que fui consolada, né? Muito bem, então vamos para a leitura aqui da homilia. Estamos chegando já nos finalmente. Sim, meus irmãos, podemos dizer que a oração faz tudo. É ela que nos faz conhecer nossos deveres. É ela que nos faz conhecer o estado miserável de nossa alma depois do pecado. É ela que coloca em nós as disposições necessárias para receber os sacramentos. É ela que nos faz compreender como a vida e os bens deste mundo são pouca coisa, levando-nos ao desapego. É ela que imprime vivamente em nós o temor salutar da morte, do juízo, do inferno e da perda do céu. Ah, meus irmãos, se tivéssemos a felicidade de rezar como se deve, como seríamos logo santos, penitentes. Sabemos que São Hugo, bispo de Grenoble, em sua doença não se cansava de rezar o Pai Nosso. Disseram-lhe que isso poderia contribuir para recrudescer sua enfermidade. Ah, não, respondeu-lhes, muito pelo contrário, isso alivia. Dissemos, meus irmãos, que a terceira condição a fim de que nossa oração seja agradável a Deus é a perseverança. Com frequência, vemos que o bom Deus não nos concede sempre de imediato o que lhe pedimos, o que acontece para nos fazer desejá-lo mais ou nos fazer apreciá-lo melhor. Essa demora não é uma recusa, mas uma prova que nos dispõe a receber em maior abundância o que pedimos. Vejam Santo Agostinho, que durante 30 anos pede ao bom Deus a graça de sua conversão. Vejam Santa Maria Egipsíaca, que durante 19 anos pediu ao bom Deus a graça de libertá-la de pensamentos impuros. O que fizeram os santos? Sempre perseveraram em pedir e, por sua perseverança, sempre obtiveram o que pediram ao bom Deus. Quanto a nós, ainda que cobertos de pecados, se o bom Deus não nos concede de imediato o que lhe pedimos, pensamos que ele não quer nos atender e de imediato deixamos a oração. Não, meus irmãos, não foi essa a atitude de perseverança que tiveram os santos. Eles sempre se consideravam indignos de ser atendidos, e se Deus os atendia, atribuíam tal fato à misericórdia divina, e não aos seus méritos. Afirmo, portanto, que quando rezamos, embora pareça que o bom Deus não ouve nossas orações, não devemos nos cansar de pedir, mas sempre continuar. Se o bom Deus não nos concede o que lhe pedimos, ele nos concede outra graça que nos é mais vantajosa que aquela que pedimos. Temos o exemplo da maneira como devemos perseverar na oração, na pessoa daquela mulher cananeia que se dirige a Jesus Cristo para lhe pedir a cura de sua filha. Vejam sua humildade e sua perseverança. Esse é um exemplo admirável do poder da oração. Lemos na história dos padres do deserto que os católicos, tendo ido encontrar um santo cuja fama estava longe, pediram-lhe que lhe fosse confundir certo herege, cujos discursos seduziam muita gente. Tendo-se o santo colocado em disputa com o infeliz, sem poder convencê-lo de seu erro e de
e de que ele não passava de um infeliz, que parecia ter nascido apenas para perder as almas, e vendo ainda que por seus argumentos ele queria fazer crer que não estava errado, disse-lhe o santo: Infeliz, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em obras. Vamos nós dois, com todas essas pessoas que serão testemunhas, ao sepulcro. Invocaremos o bom Deus sobre o primeiro morto que encontrarmos e nossas obras mostrarão nossa fé. O herege ficou estupefato com a proposta e não ousou comparecer ao local marcado. Pediu ao santo que esperasse até a manhã seguinte. O santo consentiu. Na manhã seguinte, o povo que desejava com urgência saber no que isso ia dar, compareceu em multidão ao sepulcro. Esperaram até 3 horas da madrugada, mas anunciaram ao santo que seu adversário havia fugido durante a noite, retirando-se no Egito. Então São Macário conduziu todo o povo que aguardava o resultado da disputa teológica, sobretudo aqueles que o herege havia enganado, ao cemitério. Detendo-se diante de um túmulo, ali diante de todos, ele se pôs de joelho, rezou por algum tempo, dirigindo-se ao cadáver mais antigo que estava enterrado nesse lugar, disse: Ó homem, escute-me, se esse herege tivesse vindo aqui comigo, diante dele eu tivesse invocado o nome de Cristo Jesus, meu Salvador, você não teria se levantado para dar testemunho da verdade de minha fé? A essas palavras, o morto levantou-se, na presença de todo mundo disse que sim, como estava fazendo naquele momento. São Macário perguntou-lhe: Quem é você? Em que idade do mundo você viveu? Você conhece Jesus Cristo? O morto ressuscitado respondeu-lhe que vivera no tempo dos reis mais antigos, mas não ouvira falar de Jesus Cristo. Então São Macário, vendo que todo mundo estava perfeitamente convencido de que o infeliz herege era um enganador, disse-lhe: Durme em paz até a ressurreição geral. E todos se retiraram louvando a Deus, que tão bem fez conhecer a verdade de nossa santa religião. São Macário, por sua vez, voltou ao deserto para ali continuar a fazer penitência. Vocês percebem, meus irmãos, o poder da oração quando é bem feita? Não concordam comigo que, se não obtemos o que pedimos ao bom Deus, é porque não rezamos com fé, com coração puro, com grande confiança, ou porque não perseveramos suficientemente na oração? Não, meus irmãos, Deus jamais recusou e jamais recusará nada a todos os que lhe pedem alguma graça como se deve. Sim, meus irmãos, esse é o único recurso que nos resta para sair do pecado, para perseverar na graça, para tocar o coração de Deus, para alcançar toda a sorte de bênçãos do céu, quer para a alma, quer inclusive para as coisas temporais. Daí concluo que, se permanecemos no pecado, se não nos convertermos, se somos tão infelizes nas dificuldades que o bom Deus nos envia, é porque não rezamos ou rezamos mal. Sem a oração, não podemos frequentar os sacramentos dignamente. Sem a oração, vocês não conhecerão jamais o estado ao qual Deus os chama. Sem a oração, jamais provaremos as doçuras que podemos experimentar quando amamos a Deus. Sem oração, todas as nossas cruzes ficam desprovidas de mérito. Quanto prazer teríamos ao rezar, meus irmãos, se tivéssemos a felicidade de rezar como se deve. Portanto, jamais rezamos sem pensar bem naquilo que estamos falando e no que queremos pedir ao bom Deus. Rezemos. Sobretudo, meus irmãos, com humildade e confiança, e teremos assim a felicidade de obter tudo o que desejamos, se nossos pedidos estiverem de acordo com Deus. É isso que lhes peço. É isso que lhes desejo. Olha, eu achei que eu ia seguir para amanhã, mas eu já gravei todo o trecho dessa homilia relacionada à oração de São João Maria Vianney. Então, terminou. O catecismo volto em junho ou para julho, tá? Porque eu vou acabar fazendo leituras de algum capítulo de algum livro. Nunca o livro inteiro e também nunca mais que 2 capítulos. O que eu posso estar fazendo com relação a São João Maria Vianney? É gravar à parte um capítulo, juntar tudo e ficar como uma amostra. E entra na parte de livros junto com o livrinho Mistério de Natal da Santa Edith Stein, que está aqui na playlist. Se você chegar na playlist, você vai ver que tem algumas playlists lá. Tem uma que tem um livro Mistério de Natal com a face da Santa Edith Stein. Então eu posso colocar lá, tá? Mas eu vou fazer mais um capítulo. Mas aí eu não faço dentro da liturgia do dia. Para amanhã eu vou ler um capítulo. Eu já até separei o capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grignon de Montfort. Deixa eu ver se falei que separei, mas separei mesmo. Deixa
Deixa eu ver. Não, separei sim. É que o papel aqui que tá pequeno. Pronto, tem que elevar um pouco. Vai ser o capítulo 4 da perfeita devoção à Santíssima Virgem ou a perfeita consagração a Jesus Cristo. Porque às vezes a pessoa tem um preconceito, né? Vai dizer que, mas a tratada da verdadeira devoção à Santíssima Virgem é só mariológico. Não. O livro, ele é cristológico. São Luís Maria Grignion de Montfort faz a devoção à Nossa Senhora para nos levar a Jesus. Então esse preconceito você já tem que tirar, tá? Só quem leu, só quem fez a consagração vai entender do que eu estou falando, tá certo? Não, eu não vou fazer a consagração com vocês. Isso eu deixo por conta do Instituto Hesed, de outras pessoas que têm um bom coração aqui, tanto do YouTube, quanto no Telegram, quanto no WhatsApp, quanto no Instagram, tá? Tem boas pessoas lá que fazem a devoção, a consagração, seja virtual, seja presencial. Então, eu não vou fazer nenhuma coisa nem outra. Por que eu faço isso? Vocês têm que fazer a experiência, seja sozinho, seja virtual, em grupo ou presencial. Não é que eu não queira ajudar, mas eu não sou um bom exemplo para isso, né? Porque eu tenho meus altos e baixos, sabe? Então, eu não vou fazer. O que eu posso fazer, o que eu posso dizer é indicar, né? Até tenho que tirar um livro da minha caixa lá, que tem tudo mastigadinho. Acho que é 33 dias para um dia glorioso, se não me engano, da editora da Divina Misericórdia. Também fala do tratado, só que tem um método próprio, tem um método específico lá, mas também dá para se consagrar por ali. Então, para isso eu faço indicação. Eu não vou, desculpa falar, não vou ajudá-los nisso, porque minha proposta é outra. Se eu começar a me abrir demais o leque, aí não dou conta de tudo, tá? Então, um dos fatores é isso. Não sou a melhor pessoa, não sou o melhor exemplo. Sou consagrada sim, desde 2014. Sempre faço a reconsagração. Esse ano eu não... Teoricamente eu fiz, mas eu tenho que fazer de novo. Porque caiu... Porque o ano passado é como se eu tivesse feito 2 vezes, né? E a consagração para esse ano caiu no dia 1º de janeiro. Eu tenho que fazer em outro momento. Nunca faço no mesmo dia que eu tô habituada, porque sempre sempre acontece alguma coisa externa que aí me atrapalha, eu não consigo participar da missa. Então, eu tenho alguns fatores particulares, então por isso que eu não tenho muito assim... A hora que eu quero fazer, eu vou fazer e eu tenho que fazer para terminar aquele momento. Então, eu tenho que ter esse desejo também um pouco, sabe? Por isso que eu não vou fazer áudios com relação à consagração. Desculpa, gente. Porque senão vai ser gravado, não vai ter graça, né? Então, o certo é realmente a gente fazer meio que em tempo real. Então, por favor, procure um grupo no Instagram, um grupo no Telegram, faz a experiência. Às vezes a experiência não vai ser tão boa, mas vai tentando, uma hora você chega lá. O que eu posso falar? Faz a experiência virtual em grupo, porque provavelmente não vai ter aí na sua cidade. Se você conhece alguém na sua cidade, faça na sua cidade, aí no território paroquial. Em último caso, faça sozinho ou sozinha. É uma experiência também, tá? Seria bom você ter o livro, que é o tratado, tá? Pode ser de bolso ou maiorzinho, tem várias editoras que publicam. Eu tenho da Vozes, tá? Mas eu sei que a editora Cleofas tem. Pronto, já falei também. Agora vamos para a liturgia da palavra e aí a gente encerra tudo, tá? O áudio ficou super longo aí. Primeira leitura de hoje, Atos dos Apóstolos 20, versículos 28 a 38. Naqueles dias, Paulo disse aos anciãos da igreja de Éfeso: Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio filho. Eu sei, depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho.
Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas que arrastarão discípulos atrás de si. Por isso, estáis sempre atentos. Lembrai-vos de que durante 3 anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular. Agora entrego-vos a Deus e a mensagem de sua graça, que tem poder para edificar e dar herança a todos os que foram santificados. Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para o que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que trabalhando deste modo se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus que disse: há mais alegria em dar do que em receber. Tendo dito isto, Paulo ajoelhou-se e rezou com todos eles. Todos depois prorromperam em grande pranto e, lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam, aflitos, sobretudo, por lhes haver ele dito que não tornariam a ver-lhe o rosto, e o acompanharam até o navio. Palavra do Senhor. O responsório de hoje é o Salmo 67 ao 68, com o refrão: Reinos da terra, cantai ao Senhor. Suscitai, ó Senhor Deus, suscitai vosso poder, confirmai este poder que por nós manifestastes a partir de vosso templo, que está em Jerusalém. Para vós vêm os reis e vos ofertem seus presentes. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, celebrai o nosso Deus, cantai-lhe salmos. Ele viaja no seu carro sobre os céus dos céus eternos. Eis que eleva e faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Dai glória ao Deus e exaltai o seu poder por sobre as nuvens. Sobre Israel, eis sua glória e sua grande majestade. Em seu templo ele é admirável, ao seu povo dá poder. Bendito seja o Senhor Deus, agora e sempre. Amém. Amém. O evangelho de hoje, João 17, versículos de 11 a 19. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardavam-os em teu nome, o nome que me destes. Eu os guardei e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviastes ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e o evangelho do dia, de domingo da Ascensão do Senhor, foi Mateus 28, versículos 16 a 20. Quando os discípulos veem Jesus fazer sua ascensão, né? Então, na 7ª semana da Páscoa, que é a última semana do período pascal, nós vamos encerrar com Pentecostes e tudo nós encerramos no domingo da Santíssima Trindade. Nós iremos fechar esse ciclo que começou com o período quaresmal, tá certo? Então, essa é a semana da espera do Espírito Santo, porque essa é a promessa de Deus. Jesus disse: eu não vou deixar vocês sozinhos. Jesus está no sacramento da comunhão, na confissão também, mas também ele nos envia o Espírito Santo para ser o nosso defensor e consolador. Então, essa é uma experiência que cada um tem que passar, tá? Um abraço a todos. Desculpa o áudio longo, ficou longo, tive que dividir em 2 partes aqui. Mas desejo a todos uma ótima semana, uma ótima preparação para Pentecostes. Esse é um período em que tem crisma para adultos também, tá? Então rezemos para todos que vão receber o crisma e que estejamos sempre preparados, né? Para pedir e sem medo de pedir o Espírito Santo em nossa vida.